Aleluia! Boa noite! Você está feliz? Dá um sorriso para quem está ao seu lado, diga que bom que você veio. Essa noite não poderia ser melhor do que estar na presença de Deus e com você. Aleluia! Irmãos, eu estou muito feliz. E o primeiro motivo é que eu estou quase 100% melhor. Quase. Consegui pregar todo o primeiro culto. Estava tão bom que eu saí daqui com a camisa completamente suada. Tive que ir em casa trocar de roupa, tomar um banho, deu tempo. Mas tivemos uma primeira celebração muito especial. E antes de entrar na palavra, eu quero só compartilhar com você algumas informações importantes. Dia 20 de junho, próxima sexta-feira, nós teremos mais um Power Night. Na verdade, é o primeiro Power Night desse ano, uma noite de muita oração, de muita busca, onde nós queremos chamar aqui para essa casa, você que tem fome, sede da presença de Deus, você que quer experimentar mais um nível de relacionamento com o Senhor, venha para cá. E nós vamos preparar toda a atmosfera desse ambiente com um turno de 6 horas de oração. Nesse dia, sexta-feira, 20 de junho, nós vamos começar a partir do meio-dia até às 7 da noite. Nós vamos estar orando aqui na igreja e você pode vir orar conosco, você pode trazer o seu life group, os seus discípulos, convoca a galera, venha para cá, escolhe um horário, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até às 7 horas estaremos orando e às 7h30 teremos uma noite muito especial aqui na presença de Deus. Nós queremos convocar você para essa noite de poder. Amém? Amém? Outro aviso importante é que no próximo domingo nós teremos mais uma consagração de criança. Então, se você tem filhos e deseja apresentar ao Senhor, nós vamos estar fazendo isso no próximo domingo. E para aqueles que vão fazer isso, amanhã nós teremos uma reunião com pais e responsáveis dessas crianças. E você pode procurar nossa irmã Cleide, dar o seu nome, para que nós possamos estar consagrando seu filho ou seus filhos ao Senhor. Amém? Fica de pé, por favor, mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos na nossa série Menos Religião, Mais Jesus. E eu tenho me sentido assim muito desafiado mesmo. Estava conversando com alguns líderes, os líderes, na verdade, dos nossos life groups, e eles compartilhando um pouco até mesmo da dificuldade de conversar sobre alguns assuntos que a gente prega aqui e conversar sobre esses assuntos lá no Life Group, lá dentro da célula. E eu estava compartilhando com eles que o que nós estamos pregando aqui, somente uma ação do Espírito Santo para a gente entender. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender essas verdades. Então, tanto aqui quanto lá, nós estamos completamente dependentes do Senhor. Então eu quero te desafiar, enquanto nós vamos pregando, enquanto nós vamos conversando aqui sobre a palavra de Deus, você vai orando, abrindo seu coração e pedindo para o próprio Deus falar com você. Porque se Ele não fizer isso, irmãos, eu não vou conseguir falar o seu coração. Então são verdades profundas que somente a ação de Deus pode nos fazer entender. Muito mais do que uma informação, uma revelação da parte do Senhor. Então eu quero que você ore comigo agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça aí onde você está. Quero que você ore pela sua vida, quero que você ore por essa igreja, eu quero que você ore pelo seu coração, eu quero que você ore para receber essas palavras, essas verdades. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor, somente o Senhor pode abrir os olhos do nosso coração, somente o Senhor pode nos fazer entender essas verdades, e nós clamamos agora pela iluminação, pelo entendimento, Senhor, que vem através do Teu Espírito, e que o nosso coração seja completamente capturado, atraído, completamente, Senhor, ó Deus, quebrantado diante da verdade da Tua Palavra, e que nós sejamos completamente encharcados, possuídos por essas verdades dessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode sentar. Não sei se você sabe, mas nós estamos agora capturando o culto do domingo, e essas palavras nós estamos liberando elas, para que você possa, em casa, estar vendo essas palavras novamente, recebendo de Deus, estudando ainda mais essas verdades. Então eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia,
em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Diga amém. De vez em quando você fala amém. Cutuca quem está ao seu lado e fala assim, de vez em quando você fala amém. Gálatas capítulo 3. Nós trabalhamos até o versículo 14 no domingo passado. E agora nós vamos a partir do versículo 15. E nós vamos até o início do capítulo 4. Então eu quero dividir meio que em duas partes o que nós vamos abordar aqui. Nós vamos finalizar o capítulo 3, depois nós entramos nos primeiros versículos do capítulo 4, para que a gente possa entender melhor essas verdades aqui. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual? Presta atenção que essa pergunta de Paulo é importante para que a gente entenda o que ele vai discorrer ao longo do capítulo. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, não pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Paulo vai exemplificar isso, usando duas metáforas. Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor. Uma outra versão vai usar a palavra aio, uma metáfora que Paulo vai utilizar aqui. Até Cristo, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vós, Paulo chega no clímax, Paulo chega no ápice dessa verdade. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Amém. Amém e amém. Olha para mim aqui antes da gente entrar no capítulo 4. Você precisa entender o que Paulo falou até aqui, o final do capítulo 3. No decorrer da carta aos Gálatas, você consegue perceber que Paulo estabelece uma grande verdade. Nós trabalhamos essa verdade desde o capítulo 2. Paulo vai defender a ideia de que nós somos justificados, salvos, redimidos, somente pela fé em Cristo Jesus. Não há mérito, não há justiça própria. Agora Paulo vai nos fazer entender isso, unindo toda a história, todo o Antigo Testamento. Paulo, ele pega Abraão, Moisés, e une tudo isso diante da maior verdade de todas, que é Cristo. Paulo, ele vai juntar aqui mais de 2000 anos de história. Paulo, ele vai analisar praticamente todo o cenário do Antigo Testamento. É como que se Paulo estivesse nos apresentando montanhas, grandes montes,
aonde os picos mais altos são Abraão e Moisés, Paulo vai nos apresentar agora o Everest diante dessas montanhas, que é Cristo, a verdade mais escandalosa, mais extraordinária, mais absurda e mais poderosa do Evangelho. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós pensamos que a Bíblia é apenas um conjunto de histórias. Nós às vezes olhamos para as Escrituras e pensamos na Bíblia como um emaranhado de ideias, sem relação e até mesmo contraditória. E na verdade nós precisamos entender que uma das realidades mais poderosas sobre a Escritura é que ela é coerente. Alguém disse isso de forma linda. Alguém disse que eu olhei para a Escritura, eu li a Escritura e comecei a encontrar inúmeros erros, inúmeras falhas, e todas elas estavam em mim. Não há erro na Escritura, não há incoerência na Escritura. Na verdade, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta a história do propósito soberano, da graça de Deus e do seu grande plano, que é consumado em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Cada história, cada narrativa, cada livro, cada personagem, cada drama, cada trama, aponta para uma única pessoa, Jesus. Ele é o ápice, Ele é o clímax dessa grande verdade que nós encontramos na Escritura. E Paulo para nos fazer entender qual é o propósito da lei. Já parou para se perguntar isso? Qual é o propósito então da lei, pastor? Você está falando que Cristo vem e nos apresenta uma nova aliança. Domingo passado você expôs essa verdade dentro da história de Abraão. Não é uma aliança entre Deus e os homens, mas é uma aliança entre Deus e Deus. Nós estamos falando de uma verdade superior e muito maior. Então qual é o propósito da lei? Quando eu falo sobre lei, quero que você entenda a lei como os 10 mandamentos, por exemplo. Ou naquilo que Jesus resumiu nos 2 grandes maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então qual é o propósito da lei? Essa pergunta que nós chegamos no versículo de número 19. Eu vou dizer para você qual é o propósito da lei. A lei, irmãos, veio desenhar qual é o padrão de Deus para o homem. A lei é a régua divina. A lei é o padrão estabelecido por Deus para mim e para você. Qual é o problema, pastor? Que nenhum de nós, nem eu, nem você, poderíamos obedecer perfeitamente a lei. Só para você ter ideia do que Paulo está falando, do que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo uma verdade, irmãos, absurda. Que verdade é essa, pastor? Nós precisamos obedecer plenamente e perfeitamente a lei. Irmãos, eu não estou falando de alguém que de maneira meia boca guarda, obedece alguns mandamentos da lei. Eu estou falando de obedecer perfeitamente, plenamente. E para piorar ainda mais a nossa situação, Paulo vai falar sobre uma verdade ainda muito mais superior. Qual é, pastor? Irmãos, a Bíblia diz que quem desobedece, quem não guarda, quem peca contra um único mandamento da lei, é culpado de quebrar toda a lei. E quando eu falo sobre obedecer perfeitamente a lei, sobre cumprir perfeitamente a lei, eu estou falando desde o primeiro dia de nascimento até o último dia da sua vida. Você precisaria obedecer perfeitamente a lei. A grande pergunta é: quem de nós obedeceria? Quem de nós cumpriria essa lei? Então, se a lei é a régua de Deus, se a lei é o padrão perfeito de Deus, qual é o propósito da lei? O propósito da lei é mostrar que nós somos o problema. Tem um teólogo católico chamado Chesterton. Ele foi convidado para um grande discurso público, uma grande palestra pública. E o tema da palestra era: qual era o problema do mundo? Chesterton sobe, toma a plataforma e inicia sua fala dizendo: o problema do mundo é o homem. Nós somos o problema. Você é o seu principal rival.
Você é o seu pior inimigo. E aí é exatamente isso que a lei vai fazer. Ela vai mostrar o nosso problema. Nós somos infratores da lei. A lei vai dizer, vai provar que nós não podemos ser a solução, visto que nós não somos, ou melhor, que nós somos incapazes de ser perfeitamente cumpridores da lei. O que ela veio fazer, pastor? A lei não veio falar sobre salvação. A lei veio falar sobre pecado. A lei veio expor o pecado, a lei provoca o pecado, a lei condena o pecado, a lei, o seu propósito é desmascarar a nossa respeitabilidade, a nossa falsa santidade, a nossa falsa pureza e revelar como nós realmente somos. Pecadores, rebeldes, culpados, debaixo do juízo de Deus e impotentes para salvar a nós mesmos. Imagine a lei como um espelho. Imagine você convidado para almoçar. Tem alguém que cozinha bem aqui? Seu Wilson cozinha muito bem. Mais alguém que cozinha muito bem? Além do seu Wilson? Ninguém quer se comprometer. Vitória que assumiu aqui a responsabilidade. A Vitória chama a pós-church para um grande almoço. O que você cozinha de melhor, Vitória? Massas? Vitória, ele gosta, né? Pronto, se ele gosta. A Vitória prepara uma macarronada triunfal, irmãos, e chama a gente para lá. E no meio do almoço, a gente comendo aquela macarronada, aquela coisa legal que acontece, né? Você está ali já terminando de comer, você vai começar a empurrar o prato, você toma um copo de Coca-Cola, e você não percebe, você está rindo, feliz da vida, e no seu dente tem um pedação de tomate, assim, desse tamanho, assim. Já passou por essa experiência legal? Né? Você não vê mais nada, você só vê aquele tomate gigantesco no dente daquela pessoa. Aí alguém cutuca você e fala assim, rapaz, tem um tomate no teu dente. Aí você vai no banheiro, aí você olha no espelho e você vê o tomatão lá no seu dente. Qual é a vontade, pastor? A vontade de quebrar esse espelho, porque ele revelou a sujeira que está em mim. Irmão, não é o espelho que está sujo, é você. E esse é o papel da lei. Revelar que nós somos sujos, impuros. Esse é o propósito da lei. Quando nós olhamos para esse espelho, nós vemos o nosso pecado, mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos a resposta de Deus para o pecado. A lei é como um espelho que mostra a sujeira, mas não remove. A lei vai revelar que nós somos pecadores, mas a lei por si só não pode nos salvar. A lei não foi dada para nos salvar. A lei foi dada para nos mostrar que nós precisamos de salvação. A lei não nos foi dada para nos fazer justos. A lei foi dada para nos mostrar que nós éramos injustos. A lei não foi dada para nos justificar, mas para mostrar que nós precisamos de justificação. A lei revelou o problema. Cristo é a solução. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E mais além! Pastor, você falou da lei como algo impossível de cumprir, verdade. Mas quando Jesus ele vem, irmãos, debaixo da lei, ele não apenas cumpre a lei. Olha para mim aqui. Jesus não apenas cumpre a lei, ele excede a lei. Marislane, como é que pronuncia o nome daquele livro gigantesco que vocês usam? Vecum. Vademecum. Imagine que a Marislane pega toda a Constituição, todas as leis ali, todas as jurisprudências, tudo que está escrito ali. Imagine que Jesus pegasse esse livro agora. Jesus olhando para mim, para você, e vai dizer assim, olha, eu não apenas cumpri isso aqui. Eu não apenas estava dentro, não apenas cumpri isso aqui perfeitamente, eu excedi essas verdades. Como assim, pastor? Vamos, lembra das palavras de Jesus? No Sermão do Monte? Jesus vai dizer, olha, a lei diz que se você matar o seu irmão, você é assassino. Eu, porém, vos digo que se você odiar ele, você já o matou no seu coração. Ele excede a lei. A lei diz que se você dormir com uma mulher que não é sua, você adulterou com ela. Porém, eu vos digo que se você desejar ela no seu coração, você já adulterou. Ele excede a lei. Irmãos, é por isso que nós vemos o salmista no Salmo 24 dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Pastor, o que é que esse salmo tem a ver com a lei? Irmãos, porta na Bíblia fala de padrão, medida. Porta na Bíblia fala de uma métrica a ser utilizada. Jesus ele não apenas cumpre cabalmente, fielmente a lei, ele excede a lei. Então quando Jesus retorna depois da sua grande vitória sobre a cruz, ele está diante dos portais da glória. Ele que entrou ali por mérito, não por graça. Nós entraremos por graça. Ele entrou por mérito, porque ele era puro, ele era bom, ele era justo. Ele entra lá, ele pode dizer aos portões: abram-se. E não apenas abram-se, levantem-se, porque eu excedi a lei, eu cumpri a lei, eu extrapolei todas as exigências da lei. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, nós não podemos ignorar a lei e ir diretamente para o Evangelho. Só depois que a lei tiver nos ferido, nos destruído, é que nós admitiremos a nossa necessidade do Evangelho para curar as nossas feridas. Só depois que a lei tiver nos detido, nos aprisionado, é que nós desejaremos que Cristo nos liberte. Irmãos, enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce nos nossos lábios. Enquanto a lei não expor a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos, nós não desejaremos um Salvador. Só depois que a lei nos levar a um lugar onde nós perdemos completamente a esperança em nós mesmos, é que nós creremos em Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, a menos que nós saibamos quão grande é a nossa dívida, nós não faremos ideia de como profundo foi o pagamento de Cristo na cruz. Pastor, o que a lei faz? A lei nos mostra como de fato nós somos. Oh, aleluia! E ela nos chama para ver Cristo como Ele é. O nosso Salvador, aquele que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, depois morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a bênção da promessa. Oh, aleluia! O que Paulo está falando aqui, irmãos? Quando Paulo chega no versículo 22, Paulo vai dizer: a lei revela o nosso pecado, para que a promessa fosse dada àqueles que creem. Eu obedeci para que vocês possam crer. Eu cumpri para que vocês possam acreditar. Oh, aleluia! Paulo vai usar agora, irmãos, duas metáforas para explicar isso. Paulo vai falar de um guardião e de um tutor. Paulo vai dizer quem nós éramos. E Paulo vai dizer também quem nós somos agora em Cristo. Paulo vai dizer que antes, irmãos, nós vivíamos debaixo de um tutor, debaixo de um disciplinador, debaixo de alguém que estava nos escravizando. Antes nós vivíamos debaixo da lei. Paulo vai dizer, essa realidade mudou completamente. Essa realidade mudou completamente. A lei, como um carcereiro, nos lança dentro da prisão. A lei, como um rigoroso tutor, ela nos repreende, nos pune por causa das nossas transgressões. Paulo vai dizer, mas isso não era para ser permanente. Seu propósito era nos colocar na prisão, até Cristo nos libertar. Era nos colocar debaixo de um tutor, até que Cristo nos tornasse seus filhos. Aleluia! Aleluia! Aí Paulo vai chegar no versículo 26 para dizer, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, isso aqui é o clímax do Evangelho. Isso aqui é a verdade mais maravilhosa dentro do Evangelho. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós somos filhos. Nós somos filhos. Deus não é mais o juiz que por meio da lei nos condena e nos aprisiona.
Deus já não é mais o tutor que por meio da lei nos restringe e nos castiga. Deus é o nosso Pai e em Cristo nos aceitou e nos perdoou. Nós não mais o tememos com medo da punição. Nós os amamos agora como um filho ama o seu pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Oh, aleluia. Nós não somos mais prisioneiros aguardando a execução. Nós não somos mais filhos menores debaixo de um tutor. Nós somos herdeiros, privilegiados como filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. E como é que essa fé nos faz ser tratados como filhos? Paulo vai explicar. Nós nos revestimos de Cristo. Eu gosto dessa ideia. Nós estamos revestidos de Cristo. Aleluia. Revestidos, irmãos. Não somos mais prisioneiros, não somos mais escravos, nós somos completamente revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Finalzinho do capítulo 3, Paulo vai falar sobre essa grande diferença. Paulo vai revelar a intimidade que nós temos agora com o nosso Criador, que é o nosso Pai. Paulo vai revelar a proximidade que nós podemos ter agora uns dos outros, dos nossos irmãos, através de Jesus, o seu Filho. E depois Paulo vai mostrar a unidade dentro desse corpo maravilhoso de Jesus que nós chamamos de igreja. Até que Paulo chega no capítulo 4. Quando Paulo chega no capítulo 4, ele não muda o assunto, ele muda o exemplo. Qual é a tensão agora, pastor? A tensão agora é entre um escravo e um filho. Essa é a grande tensão agora no capítulo 4. Eu quero que você entenda dentro da perspectiva do que Paulo está escrevendo, pregando. Naquela época, irmãos, dentro de todo o Império Romano, havia mais de 60 milhões de escravos. E um homem podia comprar um escravo em qualquer cidade romana. Ele podia comprar o escravo para mantê-lo como escravo ou libertá-lo. Oh, aleluia. Paulo vai dizer que nós fomos comprados por Cristo. Na carta aos Coríntios ele vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados por prata, ouro ou pedras preciosas. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O propósito de Jesus é nos comprar, não para nos manter escravos, é nos comprar para nos fazer filhos de Deus. Está aqui comigo aqui, pelo amor de Deus. O propósito dele, irmãos, era tanto redimir quanto nos adotar, não apenas nos resgatar da escravidão, mas fazer dos seus escravos agora filhos. Lembra que no capítulo 2 em diante Paulo está descrevendo o que é a justificação pela fé. Quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo vai compartilhar conosco as bênçãos da justificação. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 7. Oh, aleluia. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
Pastor, quais são as bênçãos da justificação? Primeira bênção, nós fomos adotados. Oh, aleluia. A primeira bênção, irmãos, é que nós fomos adotados. Eu tenho falado isso aqui, a Bíblia é um livro mais profundo que largo. A Bíblia diz assim, irmãos, olha o versículo de número 4. Oh, aleluia. Olha novamente o versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, no tempo determinado pelo Pai, na plenitude do tempo, Deus transbordou-se e revelou plenamente o deleite dos deleites, o seu Filho. Que filho era esse, pastor? Nascido de mulher, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, divino e humano, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele o envia, como? Debaixo da lei. Irmãos, Jesus nasceu como homem, e Jesus devia cumprir plenamente a lei, mas Ele é o único que cumpriu a lei plenamente, perfeitamente, e Ele é o único que pode resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Eu amo essa ideia, porque essa ideia nos faz entender que a missão de Jesus é uma missão de resgate. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos e nós fomos resgatados. A ideia é de algo que é comprado. Ele vem e paga o preço total da lei. Ele cumpre a lei e Ele é capaz de nos libertar da lei. Deus estava preparando o mundo para a chegada do seu Filho. Toda a história convergia para esse momento, a chegada do Filho de Deus na história da humanidade. E qual era o propósito da vinda de Jesus? O propósito era tanto nos redimir, quanto nos adotar. Oh, aleluia! Não era apenas nos resgatar da escravidão, mas era fazer dos escravos seus filhos. Irmão, sabe qual é a primeira bênção da justificação? É que quando nós cremos em Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus. É por isso que no verso 26, ele vai dizer, pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, que verdade estonteante. Que verdade encantadora, que verdade maravilhosa, que verdade gloriosa. Pela fé em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Olha para mim aqui. Esse texto desconstrói uma falsa ideia. A ideia de que a paternidade de Deus é universal. Acho que você já ouviu alguém falando sobre isso. Todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia diz, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus através da adoção do Pai, através do novo nascimento. A filiação é conferida para aquele que crê em Jesus. Sabe qual é a imagem aqui, irmãos? É que ninguém, exceto Jesus, já nasce em um verdadeiro relacionamento com Deus. Ninguém. Sabe como nós nascemos? Escravos, órfãos. Essa é a nossa origem. Escravos, órfãos. Olha o que o apóstolo João falou, 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados. Oh, aleluia! Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa é a primeira bênção do Evangelho. Nós somos filhos de Deus, adotados, justificados, amados, perdoados, filhos
de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora Paulo vai explicar como é que essa filiação acontece. Os versículos 4 e 5, Paulo explica como é que nós nos tornamos filhos de Deus. Fomos adotados. Essa é a primeira bênção da justificação pela fé. A bênção da adoção. Essa é a metáfora que Paulo vai usar para descrever que agora nós temos comunhão com Deus, nós temos relacionamento com Deus, nós podemos ter amizade. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Os filósofos pré-socráticos, Aristóteles, sabe o que eles argumentavam? É impossível Deus ter relacionamento com o homem. É impossível haver amizade entre Deus e o homem. Por quê? Na ideia deles, é impossível um Deus tão grande se relacionar com um homem tão pequeno. Sabe qual a ideia que eles defendem? Só há amizade entre iguais. Sabe qual é a verdade do Evangelho? O Deus eterno se fez homem. Sabe qual é a verdade mais escandalosa do Evangelho? Aquele que era Senhor se tornou servo. Aquele que era rei se tornou humano como eu e você. Para quê, pastor? Para nos adotar, para nos receber na sua família. Mas eu sei que é difícil para nós entendermos isso aqui. Principalmente num conceito, num contexto de sociedade, que a adoção é até algo difícil, raro de ver. Nós temos um exemplo aqui na igreja. Djalma com a Cleide. Adotaram um sobrinho, né? Sobrinho da Cleide. Esse dia a gente estava conversando, Djalma e eu, sobre isso. Pastor, eu amo como meu filho. Você entende essa verdade, irmãos? Isso pode soar para nós, adotar alguém, como algo artificial. Mas no primeiro século, um filho adotado era um filho escolhido deliberadamente pelo seu pai adotivo para herdar o seu nome, para herdar os seus bens. A adoção gerava uma nova condição. Agora ele era filho. 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 Filho, oh aleluia, filho, pastor, mas filho adotado, que glória tem isso, né? Ainda mais para nós que vemos a adoção como um filho de segunda categoria, um agregado da família. Paulo vai dizer exatamente essa a condição de vocês foram adotados, mas não pense na adoção como a cultura de vocês pensa. Pense na adoção como a minha cultura pensa. Irmãos, olha para mim aqui. Na cultura romana, existia algo chamado dias de consagração ou dias lústricos. O que era isso? O filho biológico nascia e ele passava 9 dias sem nome. Preste atenção nos detalhes. Ele passava 9 dias sem nome. No 9º dia, eles faziam uma celebração pública. E de acordo com a cultura romana, um pai, ele podia abandonar, rejeitar, guarde essa palavra em algum lugar na sua cabeça, ele podia desamparar o seu filho biológico. Se ele olhasse para a criança e visse algum defeito, se ele olhasse para a criança e não gostasse da criança, o pai biológico podia desamparar aquela criança. Então no 9º dia de vida, a criança era colocada diante do pai, e o pai, ele poderia escolher se ele aceitaria ou não aquela criança. Triste, né? Só que existe um outro lado dessa mesma cultura, é do lado da adoção. Uma cultura muito forte de adoção, onde um pai poderia escolher uma criança e adotá-la. Só que a ideia de adoção nessa cultura era irrevogável. Uma vez que o pai adotasse uma criança, ela nunca mais deixava de ser filho. Até aqui, ok? Você lembra da palavra que eu mandei você guardar? Desamparar. Um dia, na cruz do Calvário, o Filho único de Deus olha para Deus e ele não diz Pai meu, ele diz Deus meu, por que me desamparaste? Oh, aleluia,
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, um dia, o filho biológico de Deus foi desamparado pelo seu pai, porque ali o pai estava nos adotando. Jesus diz: Deus meu, para que eu e você pudéssemos dizer: Pai nosso. O filho do homem, o filho de Deus se tornou o filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Mãos na cruz, Deus prefere sentir a dor da perda de um filho, para que eu e você nunca sentíssemos a dor da ausência de um pai. Oh, aleluia! Deus preferiu sentir a dor da perda do seu filho, para que eu e você nunca mais sentíssemos a dor da ausência de um pai. Quando eu preparava esse sermão, eu fiz uma pergunta: por que Deus nos adotou? Por que Deus me adotou? Por que Deus te adotou? A Bíblia responde, Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Oh, aleluia. Efésios 1, 5. Por que Deus nos adotou? Efésios 1, 5. Coloca a versão RA para mim, por favor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, eu fui pesquisar o significado dessa palavra beneplácito. No grego, essa palavra significa vontade, escolha, benevolência, deleite, prazer, satisfação, o prazer em alguma coisa que produz desejo. Em outras palavras, Deus nos adotou porque Ele quis. Oh, aleluia. Deus nos adotou porque Ele teve prazer em nós. Deus nos adotou porque Ele nos desejou. Não há mérito, não há justiça, não há direito. A adoção é um ato deliberado do amor de Deus. Ele nos adotou. E a nossa posição, irmãos, nós não podemos atribuir ao mérito, ao direito, e sim à graça de Deus. Você entende isso? Antes você não tinha um pai, agora Deus é o seu pai. Antes você não tinha uma família, agora você faz parte da família de Deus. Antes você não tinha uma casa, agora você se tornou casa de Deus e unida a outros crentes. Você se tornou a noiva de Cristo. Antes você não tinha um nome, agora Deus deu o nome dele para você. Você faz parte do povo que se chama pelo nome de Deus. Aleluia. Deus enviou seu filho para obter outros filhos. Sendo filho de Deus, ele se tornou filho do homem, para que nós, por natureza, filho de homens, pudéssemos ser filhos de Deus. Essa é a primeira bênção da justificação. A segunda bênção, pastor, olha comigo o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Vamos, para mostrar que nós não somos mais escravos, agora, Deus enviou o seu Espírito para habitar em nossos corações. E esse Espírito, esse Deus que habita dentro de nós, clama, Abba, Pai. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Você quer saber se alguém entendeu o cristianismo? Veja como essa pessoa reage à ideia de que ela é filha de Deus.
se essa verdade não te empolga, se essa verdade não te encanta, se essa verdade não produz dentro de você paixão, uma paixão maior por Jesus, você não entendeu ainda o que é o cristianismo. Não há nada mais fundamental do que isso, e se isso não move o seu coração, você não entendeu o evangelho. O Pai enviou o seu Filho para que nós recebêssemos o status de filhos de Deus, e agora o Filho envia o Espírito para que nós possamos experimentar essa filiação. Irmãos, há um Deus dentro de nós clamando, Abba, Pai. Há um Deus dentro de nós que nos faz crer de todo o coração que nós somos filhos de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho? Tem algum documento, tem alguma certidão, alguma coisa? Não, irmãos, tem um Espírito dentro de nós. Tem um Espírito dentro de nós clamando, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. O propósito de Jesus Cristo, irmãos, é assegurar de que nós nos tornamos de fato filhos de Deus. O propósito do Espírito é garantir que nós vamos experimentar isso. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que não foi criado com seu pai, você que é órfão, até mesmo você que é órfão de um pai vivo, seu pai está vivo, mas ele não é um pai presente. Ei, se você entregou a sua vida para Jesus, há um Deus morando dentro de você, habitando dentro de você, e esse Deus está clamando, você é filho, Abba, Pai, Abba, Pai. Como é que isso acontece, pastor? Isso é obra do Espírito. A primeira bênção é que nós nos tornamos filhos por adoção. A segunda é que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12, versículo 3, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. É obra do Espírito, irmãos, nós experimentarmos a filiação que Cristo nos garante na cruz. Você consegue ver a Trindade se unindo nessa grande missão? O Pai envia o Filho e envia o Espírito, para que eu e você possamos experimentar agora essa filiação. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Para você entender o que é Abba, e como foi revolucionário Jesus chamar Deus de Abba. Abba são as pequenas palavras. Sabe quando a criança começa a balbuciar as primeiras palavras? De acordo com a psicologia infantil, isso acontece por volta de 1 ano de idade, 12 meses. A criança começa a balbuciar as primeiras palavras. E há uma pesquisa, irmãos, que não faz diferença entre homem e mulher. Na maioria das vezes, a primeira palavra que ela vai expressar é papá. Tem um vídeo, coloca esse vídeo para mim, por favor. Primeira palavrinha do Ian. Eu acho que ele não tinha 1 ano ainda. Aumenta. Quem é esse livro, Jana? Quem é aqui? Quem é? Quem é esse? Quem é? Tá. É papai. Olha para mim aqui. Eu quero que você imagine agora um Deus dentro de você, dizendo, papá, Abba, papá, Abba. Irmãos, eu preciso concordar com Martinho Lutero, o grande pai da reforma. Esse é um texto, irmãos, que nem que se ele fosse escrito em cores de ouro, em tons de ouro, ele não seria suficiente para revelar a grandeza dessas verdades. Abba, Abba. Não é a boca que fala, mas é o coração que fala. Abba, Abba, Pai. Abba, Pai.
Você entende isso, irmãos? O que Jesus está dizendo é que nós podemos nos dirigir ao Deus infinito, transcendente, todo-poderoso, com a mesma intimidade de um bebê, de 1 ano, que olha para o seu pai e diz: papá, Abba. Essa é a segunda bênção, e a terceira bênção está no versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos adotados, recebemos o seu Espírito em nosso interior, e agora nós entendemos que nós recebemos uma herança. Antes de conhecer Jesus, éramos escravos. Quando cremos, quando somos justificados pela fé, uma transformação real e absurda acontece. De escravos nós passamos a ser filhos, recebemos uma nova identidade porque o Espírito vem habitar dentro de nós, e agora nós recebemos também uma nova posição. De escravos nos tornamos herdeiros. Sabe qual é a imagem que Paulo está invocando aqui? A imagem de um pai muito rico, que está compartilhando a sua herança com o filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você consegue entender essa verdade? Que de escravos agora fomos privilegiados, além de ter um pai, além de ter um Espírito dentro de nós, nós recebemos uma herança. Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo vai dizer, Romanos 8, 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. A nossa herança não é um prêmio que nós ganhamos, a nossa herança é um presente que nós recebemos. Tudo que pertence a Deus, pertence a cada crente pela fé. E novamente eu precisei fazer uma outra pergunta ao texto. O que é essa herança? Irmãos, nós estamos diante de riquezas que vão além da nossa imaginação. É por isso que Paulo vai dizer aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado àqueles que o amam. O que é essa herança? Preciso que você seja bem rápido agora, Nádia. Números 18, 20. O que é essa herança? Números 18, 20. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança. Salmos 16, versículo 5. Oh, aleluia. Senhor, tu és a porção da minha herança. Salmos 73, versículos 24 até o 26. 73, 24 até o 26. O que é essa herança? Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tem nos céus, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Lamentações 3:24. O que é essa herança? Lamentações 3:24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer. Olha para mim aqui. A herança não é uma coisa, a herança é uma pessoa. A herança não é aquilo que Deus pode nos dar, a herança é o próprio Deus.
Sabe qual é a boa notícia do Evangelho, irmãos? É que com o sacrifício do seu próprio Filho, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Ele mesmo. Ele mesmo. Oh, aleluia. A gloriosa herança, irmãos, que nós recebemos é o próprio Deus. Uma vez que nós fomos adotados, uma vez que nós recebemos o Espírito dentro de nós, Paulo vai descrever essa grande verdade chamando de as riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade, as riquezas de sua sabedoria. E em Colossenses ele vai dizer que todas essas riquezas estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a maior alegria do crente não é que um dia ele irá para o céu. A maior alegria do crente é que Cristo estará lá. Ele é a nossa herança. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.